Então, glória a Deus. Deus é muito bom, né? Amém? Quase não dá para falar, né, com essas máscaras. Quando fiquei orando, já faz um tempo, Deus tem me ministrado assim. Nós somos mulheres que fazem a diferença. Aonde nós passarmos, aonde nós andarmos, aonde nós estivermos, nós temos... Deus tem nos dado o poder, Deus tem nos dado a sabedoria para transformar as situações. Né? Nós temos passado por tempos complicados, né? Cada um de uma forma diferente, né? Mas Deus tem dado sabedoria às mulheres para transformar situações, para fazer diferença. Como a Bíblia diz, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Nós somos essas mulheres sábias, amém? Amém. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, não sei quem aqui assiste as nossas lives na quarta-feira à noite. Algumas, talvez lá em casa também, algumas, né? Na semana passada, acho que foi na segunda-feira, eu estava comentando com a minha cunhada lá do Paraguai. Ela mandou uma foto lá de as coisas importantes para a gente fazer, serotonina, o que dá serotonina, oxitocina, eu sei lá como tudo isso chama. E uma dessas, eu só comentei para ela. Então, o que me falta é ginástica, que já comecei, né? Já estou começando a ativar de novo, mas estava bem parada. E a outra que me falta é dar mais risada. Coloquei assim para ela, né? Que estava escrito lá, acho que é oxitocina, dar boas gargalhadas, né? Assistir comédias. Então isso gera em nós, acho que é oxitocina, ou sei lá, uma dessas minas lá. E daí eu até comentei para ela, o que eu preciso ainda forçar na minha vida é a ginástica e as boas risadas. Porque eu confesso para você que eu sempre tive muita dificuldade de dar muitas risadas. Não sei se a Jéssica está aqui, né? Eu dava muita risada em casa? Ou pouco? As 3 meninas, com certeza, às vezes não dava nem para orar, né? Porque começava a orar e... né? Mas eu, assim, em particular, a minha natureza não era de muita risada. Eu sou, né, de natureza mais séria, mais querendo fazer tudo certinho. E se alguém pisava na bola, queria, né... Ainda na mesa, depois a gente aprendeu que na mesa a gente não disciplina, a gente não chama atenção, na mesa é para dar risada, é para descontrair, para brincar. E eu tinha dificuldade disso, até quando mandava, até hoje, né, quando mandam piadas, eu acho assim, nossa, não tem graça, por que você está rindo, né? Não tem graça essas piadas. E admirava as pessoas que davam muita risada até por nada, né? Olhava assim, ué, o que você está rindo? E o que nos aconteceu na quarta? Eu pedi isso na segunda-feira, e na quarta não tinha como parar de rir. Eu falei para o Arno, nós estamos ao vivo. O que a gente faz, né? Até a minha outra filha falou, eu teria saído do quarto. Diz, eu não tinha como parar de rir. E eu já mordia os meus lábios e limpava meus olhos, mas eu sentia assim, a alegria do Senhor. Foi por besteira, né? A gente dá risada por causa do cabelo dele, mas tudo que nós começamos, começa no natural. É assim com falar em línguas, é assim com alegria no Senhor, é assim com profetizar. Muitas vezes nós começamos no natural, mas a gente é guiado pelo Espírito Santo. E eu senti bem forte que o Espírito Santo estava me dando uma unção de alegria.
E talvez uma unção de alegria para toda a igreja, né? Todos que estão olhando. E quanto mais vocês mandavam lá, né? Os cachorrinhos, né? A Isabel, não sei se está aqui, não estou vendo, talvez esteja lá em casa, né? Mandando esse cachorrinho lá. Esqueci o nome. Muki? Então, quanto mais eles mandavam, mais eu dava risada. E eu estou dando esse testemunho aqui para dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. As boas risadas, né? Isso faz parte, né? De edificar a casa, de abençoar os filhos, de trazer alegria. Claro que a mulher, ela tem o papel, e eu era muito disciplinada disso. As meninas tinham que limpar o quarto, eu não limpava, eu não fazia cama, daí tinha chocolatinho na cama, tinha pontinho, tinha prêmio, tinha isso e aquilo, para tudo, né? Para elas aprender, elas tinham que limpar banheiro. A gente, né, se esforçava para fazer funcionar, né? E tudo, e se não fizesse, tinha os castiguinhos também, né? Acho que não demais, né? Não pouco? Ah, não fala isso. Então, mas assim, ao meu ver, eu eduquei bem as minhas filhas, né? Mas essa parte da alegria, assim, Deus tem ministrado e está ministrando no meu coração. E eu lembrei disso hoje e eu queria passar isso para vocês. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Que nós começamos aqui hoje, né? Dançando, pulando, e a gente pode e a gente deve se alegrar nas nossas casas, nas nossas famílias. A gente precisa trazer alegria para dentro da nossa casa, né? Às vezes as preocupações, elas tomam conta de nós, a gente fica lá pesado, né? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está difícil aqui, às vezes vem notícias uma atrás da outra, né? Essa está doente por isso, aquela está com esse problema, e a gente sofre junto, né? Eu sofro muito junto. Às vezes eu penso, não posso ser feliz quando eu sei que tem alguém sofrendo. Como que eu posso dar risada quando tem alguém ruim, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Tanto faz que circunstância a gente está. Paulo, ele não louvava no cárcere, ele estava lá louvando. E foi essa situação de louvor, de gratidão a Deus. Ao meu ver, ao nosso ver, não tinha motivo nenhum para louvar, né? Lá preso no cárcere, mas ele louvava. E foi isso que libertou ele, né? O louvor que liberta, o louvor que transforma. E queria deixar isso aí para vocês, como testemunho. Na vez passada, não sei quem participou, a Luciana, ela falou sobre... Alguém sabe do que a Lu falou ao mês passado? Quem se arrisca? Sobre qual mulher da Bíblia? A mulher samaritana. E escutei de novo a palavra dela essa semana, só para estar mais por dentro, né? Ela falou que a mulher samaritana, ela chegou ao poço e ela teve um encontro com Jesus. Ela se encontrou com Jesus. Lá ela recebeu, ela se encontrou com alguém que se importava com ela. Ela conheceu alguém que sabia da vida dela. Como que ele sabia? Ela teve 5 maridos. E mesmo assim ele fala com ela, né? Ele não desprezou ela, mas ele aceitou ela do jeito que ela estava. E deu valor para ela. Esse é o encontro com Jesus. Quando nós temos o encontro com Jesus, ele transforma. Pode vir como estiver, com dores, com mágoas, com pecados, com lutas, com alegrias. Ele, como nosso Pai, como nós cantamos, ele nos aceita e ele nos transforma. Só a presença dele, só estar na presença dele, lá no poço onde ele estava, né? Transforma tudo, né? Ela saiu e eu tenho certeza que ela não voltou a ser a mesma.
Eu acho que a Bíblia não fala de como ela continua a vida dela depois. Só conta que ela foi contar para todo mundo. Mas com certeza ela foi transformada. E ela arrumou a sua vida. E como ela fez isso, qual dos 5 ela ficou, não sei, né? Mas isso não é o caso agora, né? Mas ela foi transformada. Um dia eu tive meu encontro com Jesus. Eu tive meu encontro quando eu era criança. Glória a Deus que eu conheci Ele desde pequena. Mas na adolescência eu tive um encontro mais consciente. Eu entendi melhor e eu fiz uma aliança com Ele. Eu declarei que eu queria seguir a Ele, que Ele era o meu Senhor, não só o meu Salvador, mas o meu Senhor, que eu queria seguir a Ele. Esse encontro transformou minha vida, transformou toda a minha caminhada. Esse encontro que eu tive com Jesus. Só que não foi só um encontro e nunca mais. Todos os dias nós tínhamos um grupo de adolescentes, a minha tia era a líder lá, ela liderava o grupo de adolescentes só de mulheres, só de meninas, e nós compartilhávamos o que Jesus falou contigo nessa semana, e achei isso, lá na minha adolescência, nós escrevia devocional, compartilhava o que Jesus falou contigo essa semana, o que Jesus fez essa semana. Eu aprendi isso desde cedo, né? A ouvir a voz de Deus, a ler a Bíblia. Eu tive que fazer devocional, porque nós ia compartilhar depois. E foi assim impactante para mim, que desde cedo eu entreguei e eu decidi seguir e servir a Ele de todo o coração. Vocês conhecem a minha história, né? Não vou contar aqui. Mas o que eu queria mencionar é esse encontro diário com Jesus. Claro que eu tive as minhas crises, tive os meus tempos que eu não tinha, ao meu ver, tempo para buscar a Deus, né? Até na época da escola, eu lembro que eu era bem fiel. Eu levantava às 5:30 para tomar banho, ler a minha Bíblia, orar por todos os colegas da minha classe, que não eram muitos, era pequena a turma, mas eu orava por eles, e tomava banho e ia para a escola, que às 7h começava a escola, né? Mas depois, com os filhos, aí parece que não dá mais, daí fica uma confusão, né? Quando os filhos vêm, daí tudo dificulta, porque grita aqui, não grita no horário que você gostaria, né? Não acorda sempre no horário que você gostaria, então tudo fica um pouco bagunçado. Eu tive assim os meus conflitos. Eu até fiquei pensando, eu já sei, né? Eu já li a Bíblia já várias vezes. Eu já sei essas coisas, vou ler de novo, Deus me ama de qualquer jeito, Ele não me rejeita, Ele vai me amar de qualquer jeito. Mas o que eu não sabia é que eu perdi, né? Com os dias que eu não buscava a Deus, quem perde não é Ele, é só eu, né? Não é que Ele vai me amar menos, mas eu perco o privilégio de estar na sua presença, de repente receber um presente dele, né? Um amor dele, um carinho dele, um alívio dele. E também as minhas devocionais, muitas vezes era também uma obrigação. Tem que fazer todos os dias. Então era uma obrigação. Ou às vezes eu estudava a Bíblia, então eu adquiria conhecimento. Mas realmente, de buscar a Deus e receber uma palavra rema, uma palavra para mim. Não sei quem está fazendo o livro, Os Mentores de Deus, antes, né, como ouvir a voz de Deus. A gente já está fazendo isso não pela primeira vez, mas toda vez que você faz, você entra mais profundo, né? Você é marcado de novo. E dessa vez eu também estou praticando, estou fazendo as minhas devocionais, estou anotando.
E uma coisa que eu nunca fazia antes é escrever o que Jesus está me dizendo. Por exemplo, quem fez aqui as quatro chaves, ele diz assim: pergunta para Jesus o que você quer me dizer hoje, ou o que você faria nessa situação, o que Jesus está falando. E daí você começa a escrever o que vem na tua mente. Isso tem sido muito importante para mim, né? Escrever: filha minha, eu tenho prazer na tua vida, não andes ansiosa, se aquiete. Assim ele vem dando palavras, né? E é direto para mim. Não é uma palavra que eu vou passar para alguém. Hoje eu fiz devocional para ensinar alguém, né? Para falar para alguém, né? Que muitas vezes a gente lê a Bíblia falando para alguém, né? Hoje eu li que você deveria ser assim, assim, né? Ou vocês deveriam fazer isso e aquilo. Não, quando eu leio a Bíblia para mim, né? Então, por que eu falo tudo isso? Porque Deus me chamou a atenção. Esse versículo, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quem é a mulher sábia? O que é uma mulher sábia? Qual que é o princípio da sabedoria? Né? Está aqui no Provérbios 1:7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Depois no capítulo 9, 10 e 11, está escrito assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Então, os sábios, eles começam a temer a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu acho que eu já sei, eu não preciso da devocional, eu não preciso tanto buscar uma palavra todos os dias, né? O tolo, ele despreza a sabedoria. Ele não quer aprender, ele acha que já sabe, né? E muitas vezes eu achei que já sabia. Então, eu não vou mais ler, eu já sei, né? Eu já conheço a Bíblia. E ela não, parece que não fala mais comigo. Mas quando eu sento lá, e às vezes, nossa, eu leio um capítulo, uma história, tipo a samaritana, né? A gente já sabe de cor. Quem nasceu num lar cristão, foi para a escola dominical todos os domingos, sabe as histórias de cor, não é? Alguém? De pequeno já conhecia? Amém. Alguns já sabiam de cor, mas quando você lê a Bíblia e lê de novo, e relê, de repente ele tem uma palavra para mim. Nossa, mas isso eu já conhecia. Deus quer falar conosco sempre de novo, de uma maneira nova. Então, hoje nós estamos falando para mulheres, tem alguns homens aqui, vocês também são sábios, né? Que edificam a sua casa, mas hoje é específico para as mulheres, né? Aonde nós adquirimos a sabedoria? Temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, todos os dias, né? Em qualquer situação. O que eu devo fazer hoje? Eu deveria comprar isso ou deveria comprar aquilo? O que eu poderia fazer na minha sala para deixar ela mais bonita? O que eu poderia fazer de almoço hoje? Como eu poderia alegrar o meu marido hoje? O que eu poderia fazer de diferente a nossa devocional em família? O que nós podíamos fazer diferente para atrair os nossos filhos? Nós tínhamos uma época, quando as meninas eram pequenas, nós fazíamos esse culto familiar. Mas na minha casa, a devocional lá em casa era meio chato. Então, eu sempre pensava, não, lá vem ela de novo, lê. E ela lia um texto assim, de comprido, depois orava uma meia hora, a gente dormia, diz, muito chato, eu não entendi nada. O pior, que depois ela perguntava, vocês entenderam?
O que eu li? Ixi, não sei nem que história que ela leu. Então, Deus dá sabedoria como fazer um culto em família, né? Fazer umas brincadeiras, fazer umas perguntas, fazer alguma coisa dinâmica. Deus mostra, Ele nos dá sabedoria como trazer vida, como trazer alegria para dentro da nossa casa. E eu fui pensar assim, o que significa temer a Deus? Então, se o temor é o princípio da sabedoria, eu quero saber o que é temer a Deus. Em primeiro lugar, buscar Ele em primeiro lugar, né? Na primeira hora do meu dia, de preferência. A melhor hora para você. Se a tua melhor hora é de manhã, então faz de manhã. Se a tua melhor hora é à tarde, então faz à tarde. Se é à noite, faz à noite. Tem alguns que pensam melhor à noite, né? Tem outros que pensam melhor de manhã. Mas dê o teu melhor tempo para Deus. Para ouvir a Ele, para estar com Ele. Mas tenha tempo com Ele. Um pouquinho mais que 5 minutos, né? Tudo que para nós tem valor, nós damos tempo, né? Às vezes temos tempo para assistir, não vou dizer novela, porque acho que ninguém mais assiste novela, nem sei se ainda existem novelas, mas as séries, né? Acho que existem ainda, né? Mas daí tem as séries, tem... aonde eu gasto o meu tempo? O que é mais importante para mim, é lá que eu vou gastar o meu tempo, né? Nada contra assistir umas séries, uns filmes bons, né? Isso é gostoso também, a gente pode se divertir, não tem problema nenhum, né? Mas buscar a Deus em primeiro lugar. Escrever, como eu já falei, comece a escrever. É difícil escrever? Escreva um versículo, o versículo que chamou a atenção, escreva esse versículo. Depois você pode escrever a tua oração. Né? Eu muitas vezes lia lá, daí já pensava no almoço, já pensava nas outras coisas, o que ia fazer. E vai voando, né? Os pensamentos já vão longe, né? Mas quando eu começo a escrever a minha oração, daí eu fico focada. É difícil, né, pensar outra coisa quando você escreve uma coisa. Então escreva lá o que ficou importante nesse versículo. Pegue só um versículo, né? Não dá para ler. Você pode ler o capítulo inteiro e pegar um versículo, né? Primeiro, dar meu melhor tempo a Deus. Em segundo, ouça e aprenda com as pessoas sábias. Então, a Bíblia diz para estar com pessoas que buscam a Deus, que temem a Deus. Provérbios 2:2 diz assim: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, não é sábios que a gente encontra assim, mas homens tementes a Deus, homens que têm experiências com Deus. Não são aqueles que sabem muito, mas são aqueles que conhecem o coração de Deus. Procure essas pessoas e aprenda com elas, com essas pessoas. Provérbios 9:9 diz assim: qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Quando você ensina uma pessoa sábia, ela vai aumentando a sabedoria. Quando você busca no sábio, você vai aumentando. Agora, o tolo você não pode repreender, porque ele vai ficar pior ainda, né? Em terceiro lugar, não se apoie na sua própria inteligência, né? Como eu pensei, eu já sei. Muitas vezes, né, a gente acha, não, isso eu já sei, né? Isso eu já sei de cor. A época que eu fazia bolo de laranja, não sei se vocês lembram dessa época, cheguei a fazer uns 400 bolinhos por dia. Às vezes pensava, não vou nem orar, né? Eu já sei como fazer. Mas eu percebi que eu precisava orar. Que, de vez em quando, esquecia de colocar royal.
e vai tudo para o lixo, né? Até tentei salvar uma vez, coloquei, né? Imagina um bolinho sem Royal. Em vez de assim, ficou assim, né? Bem durinho. Rosana, você já fez sem o Royal? Deu certo? Não. Mas eu tentei fazer um bolo gelado. Disse, vou fazer um pudim, você colocar morango, creme de chantilly, tudo. A família pegou, as meninas pegaram tudo de cima, né? O bolinho ficou. Então, mas até naquelas coisas que você já sabe, né? Que você já é craque, né? Você precisa da presença de Jesus. Ele vem e Ele te ajuda a não esquecer, a colocar isso, colocar aquilo, né? Um tanto de farinha, não asse demais, um pouquinho, né? Coloca mais para cima, mais para baixo. E assim você, cada um na sua área, né? Como lavar a roupa, como agir nas vendas, naquilo que você está trabalhando. Deixa Deus te dar a fórmula, né? Porque mesmo você achando que você já sabe tudo, Jesus vai dar um tchan e vai dar tudo certo, né? Com Ele, as coisas dão certo, né? Lembrei do exemplo que o Getúlio deu esse fim de semana do carro, né? Para comprar um carro, né? Vocês, quem lembra? Nossa, foi assim, perfeito, carro perfeito, estava tudo que ele queria, o preço bom, deve ser de Deus, né? E assim, ele foi pedir, mas mostra-me se é a tua vontade. Então, nas coisas que nós fazemos, mesmo na roupa que a gente compra, como limpar a casa, como fazer essa compra, como fazer essa venda, naquilo que você dá o teu dia, pede para Deus. Porque lá ele pediu para Deus e Deus mostrou, não compre esse carro, porque ele tem um probleminha lá na frente. E eles foram lá olhar e realmente tinha um probleminha lá na frente. Então nós precisamos pedir para Deus em todas as coisas. Em quarto lugar, o nosso pensar, o nosso falar, dá a direção para a nossa casa. Eu não sei você, mas acho que é só eu. Tinha muito problema com o meu falar, né? Mas é verdade que eu estou falando. Eles são rebeldes, eles não prestam. Isso não vai dar certo, isso está difícil, isso está horrível. Eu não gosto, né? O nosso falar. Nossa, eu nunca devia ter casado, né? Eu devia ter feito isso. Mas isso aqui está um lixo, né? Então, ou falando de mim mesma, eu sou burra. Nossa, eu não presto mesmo, eu faço tudo errado. Então, o nosso falar que determina como vai continuar a nossa vida. O que eu falo, né? Falo dos meus filhos, eles são rebeldes. Eles não ouvem nunca. Eles não prestam, eles não obedecem. Quando eu vou falando essas palavras, eu vou amaldiçoando, né? E às vezes é verdade, né? É verdade, eles se comportam desse jeito, eles têm esses comportamentos, mas não é verdade, porque dentro deles é diferente. A pessoa não pode ser que não preste. No momento, a atitude dela. Pode ser que a criança seja rebelde. Mas se eu começar a elogiar, nós vamos ver a diferença nessa criança. Deus me chamou a atenção, né? Quando a gente só corrige, você não faz, você não veste direito, você nunca faz a cama, você nunca ajuda aqui, você nunca lava a louça. Você também só está na televisão. Você está sentada nesse sofá e não faz nada. Quando eu lanço essas maldições, vai ficar mesmo assim. E essa palavra que nós passamos adiante é essa que vai se cumprir. De repente, a pessoa
fica desse jeito mesmo, não presto mesmo. Não, lavar louça não é comigo mesmo, então não vou mais fazer. Mas se a gente começar a falar diferente, né, com as criancinhas, a gente vê como funciona, né? Com as nossas netinhas, quando eu falo, uau, você já sabe fazer a mesa? Nossa, você fez tão bem feito. Nossa, próxima vez capricha mais ainda, né? Ou quando você dá um elogio, você fez a tua cama, nossa, que você fez tão bem feito. Isso, você é maravilhosa. Tudo que você faz dá certo. Tudo que você planeja dá certo. Você é criativa. Você é especial. Você sabe cantar bem. Você faz isso bem. Quanto mais você elogia, melhor ela vai se tornando, né? A gente vê isso com as crianças, com os adultos, né? Aqueles que a gente lida junto. E são as nossas palavras que vão dar o rumo. E quando eu digo que a minha família não presta, né? Quando eu falo, esse trabalho não é para nada, né? Isso nunca vai dar certo. Ou essa igreja ela não cresce, essa igreja só fica na mesma. Está profetizando morte, né? Mas quando nós começamos a abençoar, a falar palavras de bênção, tudo muda, né? Então essas são algumas ideias, são alguns pontos de como temer a Deus, como buscar a Deus, né? Essas 4, buscar Ele, estar com pessoas sábias, falar coisas sábias, não se apoiar na nossa inteligência. É assim que nós vamos atingir a verdadeira sabedoria que está em Jesus. No encontro com Jesus. Quando eu estou lá no meu encontro com Jesus, perto dele, aos pés dele, a cada dia, né? Seja em tempos bons, eu tenho experimentado também que em tempos muito bons, como férias, a gente esquece de Deus muitas vezes. Não dá tempo para ler a Bíblia, né? Não sei se é com vocês assim, mas muitas vezes nas férias, eu tenho percebido que a minha devocional tem sido bem assim. Mas ultimamente, nos últimos anos, eu já sabendo disso, disse, eu não vou fazer férias sem fazer devocional. Jesus é o primeiro, Ele tem o primeiro lugar nas minhas férias. Então, nos tempos bons, Jesus, né, que me deu férias, Jesus que me deu esse privilégio de estar num lugar especial, talvez na praia ou num outro país. Eu muitas vezes vou visitar os meus pais lá, agora só minha mãe, né? Minha família. Essa oportunidade foi Jesus que deu. Por que Ele não pode ter o primeiro lugar? Por que eu não posso buscar Ele em tempos bons? Agora, em tempos ruins, a gente vai rapidinho. Cadê Jesus? Cadê você? Eu preciso de Deus, né? Eu tenho experimentado algumas noites de aflições, vem pensamentos de tristeza, de derrota, não vai dar certo, tudo vai acabar, acho que já é fim do mundo e as pessoas vão se perder, e vem pensamentos que o inimigo lança assim. E a primeira coisa, às vezes, é buscar a Bíblia. Cadê a Bíblia, né? Na primeira coisa, antes de pegar a Bíblia, você começa a louvar a Deus, agradecer a Deus. É isso que eu faço quando vem essas turbulências. Eu acho que cada um deve ter já passado por isso, né? Em tempos de guerra, sim. Acho que nós estamos em tempo de guerra, né? Que vem pensamentos. A primeira coisa é agradecer a Deus, louvar a Deus e começar a louvar a Deus, né? E por isso que o louvor
né, no domingo, o louvor que se escuta em casa é tão importante, que, nossa, eu acordo com os louvores de domingo quase todos os dias. Então, isso fica-se dentro, né? Você já acorda com esse louvor, você já se anima, você já se levanta com esse louvor, isso você já se conecta a Deus. E você já busca a Bíblia, já busca a palavra, né? Se você não tem muito tempo, se você acordou atrasado para ir para o trabalho, ou fazer isso e aquilo, levante um pouquinho mais cedo, né? Busca Deus em primeiro lugar. Se encha, se alimente com a palavra de Deus. Se prepare na presença dEle. Coloque a armadura todos os dias. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Como mulher sábia, para transformar a nossa casa, transformar a minha vida, transformar a situação, o lugar de trabalho onde estou, onde eu me movo, aonde estiver, eu vou transformar, eu vou edificar, eu vou abençoar a minha casa, o meu lugar de trabalho, na rua, né? A minha oração é que onde eu passar no mercado, que as pessoas sejam, elas sintam a presença de Deus, elas sintam o amor de Deus, que o meu olhar toque as pessoas, que o meu olhar, o meu falar lá no caixa do supermercado, ou na rua, ou no ônibus, aonde a gente estiver, nossa simples presença, sem falar nada, já transforme a vida. E isso somente quando nós buscamos o temor a Deus. Amém? Amém. Eu pedi para Beatriz dar um breve testemunho como ela tem experimentado isso na sua casa. Conta para nós, Beatriz. Boa noite, queridas. Boa noite, queridos. Uma salva de palmas para ela. Então, eu tenho tido experiências assim de estar ouvindo a voz de Deus. Normalmente vem pensamentos, vem ideias, percepções, impressões. E muitas vezes elas vêm do nada. Mas eu já aprendi que quando eu não estou pensando no assunto e de repente vem aquilo, eu já sei que é o Senhor falando comigo. Então é uma coisa que a gente vai treinando. No começo eu achava que era coisa da minha cabeça, que não tinha nada a ver. E eu comecei a treinar isso, né? Muitas vezes na celebração me vem pensamentos, me vem palavras, eu anoto e depois eu busco em Deus e Ele vai mostrando o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, né? E outras vezes eu sou intencional. Eu pergunto, Senhor, o que está acontecendo? O que é essa situação? Então eu procuro, eu vou atrás, assim, né? Eu procuro. Eu sou intencional. E faz uns anos atrás, daí no último dia do culto do ano, e o pastor estava lá, o que a gente tem para o ano que vem, agradecendo pelo ano, orando pelo próximo ano. E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor tem para o próximo ano? E me veio uma palavra, só que não era uma palavra assim, legal, assim. Falei, Senhor, mas isso não, isso é coisa da minha cabeça. Deus falou, não, é isso mesmo, é isso que eu tenho para o próximo ano. E eu fiquei com aquilo e falei, então me dá um versículo, me dá uma palavra, alguma coisa. E me veio quando Abraão estava levando seu filho Isaque para o monte lá, para oferecer ele. E ali o Senhor me ministrou, falou comigo. Então foi algo assim bem impactante na minha vida, mas foi intencional, né? E esses últimos meses, com tudo que está acontecendo, essa pandemia, e a gente achou que era bem pouquinho tempo, alguns dias em casa, tudo ia voltar ao normal. De repente passa uma semana, passa 2, passa 3, passa meses. Eu não queria simplesmente ficar sentado esperando o que está até passar, né? E eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? O que está acontecendo? Me dá uma percepção do que tempo a gente está passando nesse agora, né? E muitas vezes eu ia lá fora, olhava o céu e eu falava, Charles, o céu está diferente, a cor do céu está diferente, o ambiente, a natureza está diferente, não está normal. Muitas vezes à noite, antes de dormir, vou lá fora, olho o céu, as estrelas,
E eu falo, tem uma coisa diferente. Eu achava que isso era só da minha cabeça. E esses dias escutei uma palavra lá, e o pastor lá falando que a esposa dele estava tendo percepções na natureza que as coisas estavam diferentes. Aí eu já, ops, não é coisa da minha cabeça, é alguma coisa que o Senhor está falando, né? E uma dessas coisas que tem falado também é o silêncio. Ultimamente as coisas andam tão quietinhas. Às vezes eu estou em casa, assim mesmo durante o dia, de repente aquele silêncio. Você não escuta carro, não escuta nada. À noite, às vezes, deitada, antes eu escutava pessoas falando na rua, passava carro, cachorro latindo. E faz um tempo para cá, um silêncio à noite. Eu falei, Senhor, que tempo é esse? Nem cachorro, mas não escutava nada. Chegava a ser assim, um pouquinho assustador esse silêncio, assim. Sei, eu tenho percebido isso. Às vezes eu colocava a mão para ver se o Charles estava ali, porque eu pensei, será que todo mundo foi arrebatado e eu fiquei aqui, porque está muito quieto aqui. Daí eu colocava a mão, não, ele está aqui ainda. Então, assim, o que tem vindo para mim, assim, nesses dias, que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está chamando para ouvirmos a Ele, para afinarmos os nossos ouvidos e ouvir o que Ele está falando. Isso para mim está sendo assim, eu tenho ouvido muitas pessoas, de repente um pastor lá no Canadá falando, temos que ouvir a palavra de Deus, o que Deus está falando. Pessoas de outros estados falando, é tempo de aprender a ouvir a voz de Deus. Aí a gente está fazendo o clube do livro, ouvir a voz de Deus. Vem o pastor Getúlio, ouvir a voz de Deus. Eu falei, Senhor, está sendo confirmado de tantas formas, o tempo é ouvir a Deus. Aprender a afinar o nosso ouvido para ouvirmos o que Deus está falando. E nisso me marcou muito no Clube do Livro, de estarmos ensinando as crianças a ouvir a voz de Deus também. E aquilo ficou no meu coração assim, mas como que eu posso ensinar a minha filha a ouvir a voz de Deus? Ela fez 12 anos e eu não posso, essa é minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar para o Ministério Infantil, para os adolescentes. Eu não posso terceirizar a educação dela para a escola. É minha responsabilidade. Assim como é minha responsabilidade eu ter o meu tempo de devocional, de estar orando, de estar falando, isso é minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar esse tempo para outra pessoa. E um dia assim eu estava e o Senhor veio uma inspiração do Espírito Santo assim e disse, compre 2 cadernos, um para você e um para a Rebeca. E a partir de hoje, ensine ela a fazer devocional, porque se você colocar isso no coração dela, são pedras, são tesouros preciosíssimos para toda a vida dela. E eu comprei o caderno, sentei com ela e expliquei para ela, a partir de amanhã nós duas vamos fazer devocional juntas, cada uma vai ter o seu tempo, né? A gente faz separado, a gente vai ler o mesmo, um capítulo por dia da Bíblia, e a gente vai escolher um versículo, escrever esse versículo, e daí a gente vai fazer uma observação sobre o que ele está falando, uma aplicação, como isso se aplica na minha vida, e uma oração. E depois que cada uma tiver feito no seu quarto, a gente vai sentar e vai conversar sobre o que a gente leu, o que a gente escreveu, o que veio no nosso coração. No dia seguinte, estava lá fazendo minhas coisas, daqui a pouco já estava lá em volta. Quando que a gente vai conversar? Quando que a gente vai conversar? A gente vai conversar, né, sobre o que a gente escreveu. E eu vejo assim como isso tem sido gostoso, como tem sido precioso, descobertas que ela está fazendo da palavra. E esses dias eu tinha escrito lá no meu caderno a palavra rema, e ela, mãe, o que é rema? E daí eu pude explicar para ela o que é a palavra rema, o que ela significa, né? E tem sido assim muito especial, porque tem aberto conversas e momentos assim bem preciosos. Eu vejo que é tempo de estarmos atentos aos nossos filhos, cuidando do coração deles. Muitas vezes eu vejo ela assim um pouco irritada, fica lá a tarde inteira sentada assistindo a aula, fazendo tarefas e começa a ficar assim, fala, vamos pôr um tênis e vamos caminhar. A gente sai, caminha na rua, dá uma voltinha pela quadra e a gente já volta, o ambiente é diferente, ela está feliz, ela está pulando, a gente dá risada, faz as palhaçadas nossas lá. Outras vezes, vamos fazer uma receitinha de bolachinha, procuramos uma receita. Então, eu incentivo assim as mães, procurem
estar atento à necessidade dos filhos, não somente física, emocional, mas espiritual também, porque é tempo de estarmos ensinando eles a ouvirem a voz de Deus também. E eu acho muito importante assim, que a gente tem pastores que sempre nos ensinaram, né, a fazer devocional, a escrever, a ter o seu tempo no quarto fechado, isso é muito importante. Mas eu também vejo que a gente pode ter comunhão com o Senhor o dia inteiro, em cada momento, em cada situação, pedir para o Senhor estar ali conversando, e o Senhor Ele fala com a gente. E sabe, o meu lugar onde Deus mais fala comigo é na minha cozinha. Quando eu estou fazendo almoço, quando estou lavando louça, eu coloco louvor, eu coloco ministrações para ouvir. Nossa, tem dias assim que começa a dar umas tremedeiras, começa a querer vontade de chorar, às vezes as pernas não querem mais ficar de pé, porque eu vejo assim uma presença do Senhor ali. Então é uma coisa bem interessante, assim, que o Senhor está sempre nos ministrando, né? Até faz 1 ano e pouco atrás, uma pessoa falou, eu tive um sonho com você, eu sonhei que você ganhou uma cozinha nova. Daí eu falei, uma cozinha nova? Achei estranho, mas hoje, quando eu fui lá olhar assim um pouquinho, me veio assim, a cozinha nova não é algo físico, mas no espiritual, lugar de comunhão, primeiro Deus comigo, depois eu com os outros, assim. Então, algo novo Deus está fazendo. E uma coisa assim, quando vem a questão da devocional, sempre me lembro assim de 1 Reis 19, quando Elias já tinha matado os profetas de Baal, já tinha descido o fogo dos céus, ele tinha tido tantas experiências com Deus, e de repente a Jezabel lá queria a cabeça dele. E ele ficou com medo, ele fugiu, ele foi para a caverna. E caverna, quando me vem assim a questão da caverna, é lugar de tristeza, de medo, de angústia, de solidão, de frieza, de ambiente escuro. E Deus fala, o que você está fazendo aí? Vem para fora, vem para o lugar alto, eu quero falar com você. E Deus está chamando hoje, saia da caverna, venha para lugares altos, porque eu quero falar com você em lugares altos. E o mundo lá fora está gritando, está gemendo, está fazendo muito barulho. E quando Elias vem para fora, na porta da caverna, ali na entrada, vem um vento forte. Mas Deus não está nesse vento forte. Vem um terremoto, começa a abalar tudo. Deus não está no terremoto. Aí vem o fogo, começa a descer fogo e fogo, mas Deus não está no fogo. E de repente vem uma brisa suave e tranquila. E ali o Senhor está. Ali o Senhor está falando. E eu declaro sobre sua vida que nesses dias saiam da caverna. Quem está na caverna ouvindo a voz do diabo, que está ouvindo, estão morrendo tantos por dia, tantos infectados, tantos hospitais já lotados, as crianças não podem ir para a escola, as crianças ficam em casa, é morte, é tristeza, é depressão, é pessoas angustiadas, pessoas que estão aprisionadas, e Jesus fala, saia da caverna e venha para lugares altos que eu quero falar contigo. Eu tenho vida, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu sou a rocha forte, eu sou o teu escudo, a tua força, eu sou o teu porto seguro, e é isso que o Senhor está falando nesses dias. E aqueles que têm ouvidos, venham para fora ouvir o que o Senhor está falando. E eu declaro que com tantos barulhos hoje em dia, nós precisamos afinar os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando, porque o diabo não pode calar a voz de Deus, mas ele está fazendo barulho. Ele está amedrontando, ele está paralisando através do medo as vidas, e nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos chegar para Deus, aprender a ouvir a Deus, ou afinar os nossos ouvidos, porque nós somos chamados para trazer libertação, para falar para aquelas pessoas, a família, nossos amigos, saiam da caverna, saiam da morte, da depressão, da tristeza, e venham para lugares altos ouvir o que Deus está falando. Eu vejo que Deus está levantando mulheres simples, mulheres comuns, dentro das suas casas. Patrícia, você não está em casa à toa cuidando dos teus filhos. Deus está te preparando.
Assim, cada uma aqui, cada uma que está lá, Iraci, quando está lá fazendo o teu artesanato, Deus está ali falando com você, te levantando. Jéssica, você quando está lá no teu trabalho, no teu escritório, fazendo tuas coisas, Deus quer estar te visitando, o Espírito Santo quer estar ali falando com você, fazendo coisas maravilhosas na vida de cada um aqui. Deus quer levantar mulheres simples, comuns, de dentro das cozinhas, para fazer a diferença no mundo lá fora, para aquelas pessoas que estão aprisionadas. Eu creio que é um tempo de que as mulheres que estão ouvindo e obedecendo e dizendo, Senhor, eu estou aqui, grandes coisas vão estar experimentando nesses dias. Vamos fazer das nossas casas um altar de adoração. Fazer no dia a dia, no cuidar dos filhos, fazer disso um altar de adoração. Quando eu estou cozinhando, lavando louça, fazendo disso um altar de adoração. Fazendo da minha casa, dos meus filhos, da minha família, um altar de adoração a Deus. Porque adoração a Deus não é só uma celebração, um louvor, mas é dia a dia em todas as situações. Me lembrei aqui quando a pastora Silvia falou das crianças pequenas e como é difícil fazer devocional, né? Realmente não é fácil você pegar 1 hora do teu dia e ficar lendo, orando, porque as crianças têm necessidades. Mas eu digo para cada uma que tem os filhos pequenos, que está nesse processo, eles vão crescer. Mas nesse tempo que eles estão pequenos, aproveita o momento que está mamando e esteja ali em comunhão com o Senhor, esteja conversando com o Senhor durante o dia. É possível a gente ter um relacionamento com Deus em todos os momentos. Então eu queria incentivar cada uma aqui. Ouça, o Senhor está falando nesses dias e tem falado coisas muito preciosas nesse tempo. E nós somos chamados a estarmos trazendo liberdade, estarmos anunciando a salvação, anunciando aquele que nos dá a esperança de dias melhores. Acho que é isso. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, vamos nos